E agora cortaram relações. Eu não sei como é quando é criança, você faz assim com o dedinho, quer dizer que cortou relações? Pois bem, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli já não se falam mais, né? Inclusive, Eduardo Bolsonaro avisou a deputados do PL que ele está começando agora a criar um grupo de deputados que vão liderar a oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados. E que não é para incluir a Carla Zambelli nesse grupo. A Carla Zambelli ficou sabendo, ficou uma fera e falou para esses deputados: oposição a qual governo? Se essa eleição foi uma fraude. A Carla Zambelli não sai do personagem. É incrível. Ela fica naquele personagem dela e fala: foi fraude, foi fraude, foi fraude. Tem que ter golpe, generais, não sei o que. Ela não sai. O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro já pensando no futuro, tudo mais. O PL já se articulando. Alguns deputados do PL já falando com interlocutores do Lula até para negociar, para serem apoio ao governo Lula. E a Carla Zambelli continua naquela de incitar golpe de Estado, que não vai acontecer. Ela só está cavando mais fundo o buraco que ela está se metendo. Pois bem, o Eduardo Bolsonaro deixou de lado a Carla Zambelli. Muita gente começou a falar: isso foi por causa da briga que ela teve com o Bolsonaro, mas não. Ela e a família Bolsonaro já estão assim se bicando faz algum tempo, e o estopim disso foi quando ela é quem atirou a bala de prata na campanha do Bolsonaro um dia antes da eleição, que é aquilo para ficar bem fresquinho na cabeça dele. Então é quando ela saiu correndo armada e atirando no meio da rua, eu lembrando que a parte que a grande mídia não deu destaque, que é a parte de maior destaque que deveria ser. Ela estava a poucos quarteirões de onde estava tendo um comício do Lula com 200 mil pessoas. Quer dizer, ela foi ali de propósito. Ela não mora naquele local, não tinha motivo nenhum para estar em campanha ali. O estado de São Paulo é gigantesco. Ela escolheu aquele lugar de propósito e foi lá armada e foi lá para causar confusão. Causou a confusão e aquilo foi a bala de prata na campanha do Bolsonaro. Na época, eu falo na época como se fosse um tempo atrás, né? Porque tudo que eu falo de antes da eleição parece que era outro mundo. Depois a coisa ficou tão mais leve, tão melhor depois que o Lula ganhou a eleição, né? Pois bem, na época, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro chegaram às redes sociais para apoiar a Carla Zambelli e para tentar ali criar alguma narrativa, porque era antes da eleição, eles precisavam minimizar aquilo de todas as maneiras. Mas eles já falavam nos bastidores que aquilo é inaceitável. A atitude da deputada, ela ferrou a campanha do Bolsonaro no último dia, uma campanha extremamente apertada, muito mais apertada do que a gente imaginava que seria, porque a gente não imaginava a matéria do Globo. Engraçado, a Globo ficou sabendo antes, mas publicou a matéria depois da eleição, né, mostrando que o Bolsonaro estava virando milhões de votos do Auxílio Brasil ilegalmente, coagindo as pessoas a votarem no Bolsonaro, pegando num livro, as pessoas eram obrigadas a colocar o nome, o telefone, o número do CPF, e se não votasse no Bolsonaro, a pessoa ia ter o auxílio cortado. Isso é o que era mentira, não teria o auxílio cortado, mas isso é o que falavam para virar votos. Aí a Globo vai lá e mostra a matéria depois da eleição. Não fez a denúncia antes. Que coisa. Então, por conta disso e dos bloqueios lá nas estradas feitos pela Polícia Rodoviária Federal, que não deixaram muitos nordestinos votarem, a eleição foi bem mais apertada. Numa eleição tão apertada, a pessoa sair correndo, atirando nos opositores, no meio da rua, menos de 24 horas antes das urnas serem abertas, isso é um desastre. E depois da eleição, a família Bolsonaro cortou contato com a Carla Zambelli. Depois ela acabou brigando publicamente com o Jair Bolsonaro. O melhor dessa briga é que o Flávio Bolsonaro foi perguntado sobre como é que foi a briga da Carla e o Jair. Sabe o que ele falou? Flávio, não, eu não vi briga alguma. Só se você não estava na sala, eu falava. Todos os deputados só falam disso. Depois vazou até o motivo da briga, que foi a Carla mandou o Bolsonaro. Ela foi com o celular dela e queria que o Bolsonaro... não pediu para o Bolsonaro gravar um vídeo para os manifestantes. Aí depois ele falou não, bem irritado para ela insistiu, e aí ele gritou com ela. Vamos lembrar, o Bolsonaro sempre é grosso com a Carla Zambelli. Só que uma coisa é o presidente Jair Bolsonaro, ainda antes da eleição, ser grosso com a deputadinha Carla Zambelli, que é uma Zé Ninguém sem o Bolsonaro. Outra coisa é o já não eleito Jair Bolsonaro, que é um zero à esquerda a partir do dia 1º de janeiro, e a Carla sabe disso, falar com a deputada mais votada do partido dele, inclusive com uma votação equivalente à do filho do Bolsonaro, que tem o sobrenome Bolsonaro. Aí a Carla Zambelli não aguentou, e aí eles brigaram. Que a Carla Zambelli não precisa mais ficar prestando esclarecimento ao Jair Bolsonaro, né? Agora ele não vai mais ser presidente, ele ainda é líder dos fascistas, mas essa lacuna está se abrindo. Pois bem,
E aí, depois de tudo isso, sai a notícia. Eu vou falar uma coisa para que você saiba. Esse tipo de notícia é plantada na mídia. Como assim, Thiago? Quer dizer que a notícia não é verdadeira? Não. Quer dizer exatamente que é verdadeira, mas plantada é o seguinte. Alguém, amando, provavelmente, do deputado Eduardo Bolsonaro, chega na repórter do Globo e fala, olha, tá tendo isso, 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 isso e isso. Ou fala com meias palavras assim, aí ela vai lá e faz a matéria aí, sai para todo mundo, por quê? Porque aí isso vai repercutir lá no bolsonarismo, ó. O Eduardo Bolsonaro está isolando a Carla. Por quê? Porque a família Bolsonaro ainda tem o entendimento de que se sair na grande mídia, e depois vai sair na mídia bolsonarista, obviamente, que eles estão isolando a Carla, muitos bolsonaristas vão falar, opa, peraí, então ela é traidora. É isso que vão tentar colocar nela, a pecha de traidora. E a Carla está contra-atacando, fazendo vídeos, textões, tudo que ela pode sem as redes sociais dela, e tudo que ela pode vazar em WhatsApp e tudo mais, ela está fazendo para falar que está com os manifestantes, porque ela sabe que a família Bolsonaro não pode e nem vai falar nada para incitar os manifestantes e para incitar golpe de Estado, porque eles vão ser presos se fizerem isso. A Carla parece que ela não está muito ligando de ser presa, não. Talvez ela veja aí que o Daniel Silveira, quando ele foi preso, ele ganhou ele ganhou um número de fãs bolsonaristas muito mais do que qualquer outro deputado bolsonarista, exatamente porque ele ia lá e cometia os crimes para ser preso. A Carla Zambelli deve estar pensando mesmo, não sei, imagino, minha opinião aqui, Thiago, ela está queimando a largada, ela está demais, assim, vamos. Enquanto isso, a família Bolsonaro já está na próxima, já está, ó, vamos aqui fazer um grupo de trabalho para ser oposição ao governo Lula. Tem uma coisa, o Valdemar da Costa Neto, ele tá para descartar o Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto, outra matéria plantada na mídia. Aí foi no portal Metrópolis. E aí, quando é do Centrão, aí você tem a certeza que é plantado mesmo. O Valdemar da Costa Neto falou para vários aliados, nem para um nem para dois, e falou até que chegasse na grande mídia, que ele está insatisfeito com a apatia e a depressão do Bolsonaro. O Bolsonaro, depois que perdeu a eleição, ele está em depressão total, está apático, não faz absolutamente nada, está tendo manifestação de bolsonaristas para tentar dar um golpe de Estado a favor dele, ele não faz nada. E não é nem isso que o Valdemar da Costa Neto quer, que o Bolsonaro incite golpe de Estado, não, nem isso. Simplesmente, pô, cara, você perdeu a eleição, e assim como todo mundo que já perdeu a eleição, você continua. Você ainda tem mais 2 meses aí de governo, você faz uma coisa ou outra, critica aí quem ganhou a eleição, se for o caso, e sai de cabeça erguida e vai liderar a oposição. A gente precisa liderar a oposição a partir do dia 1º de janeiro. Porque se não liderar a oposição, que eu estou falando aqui há dias, abre-se uma lacuna. E alguém vai liderar essa oposição, porque vai ter oposição ao governo Lula. Foi plantado ódio contra o PT por mais de 10 anos. Foi plantado ódio, regaram com muitas mentiras, aí nasceu esse monstro aí, que é o fascismo no Brasil. Nasceu não, né? Saiu das trevas. E aí, ele sabe, ó, ou você continua nessa liderança, ou você está abrindo um vácuo aí, o Bolsonaro. Ele já falou isso pro Bolsonaro algumas vezes. O Bolsonaro segue apático. Ou seja, apático é você fala pra pessoa, mas não faz nada. Aí você fala de novo, a pessoa, tem que fazer, né? Não sai nada. Aí fala de novo, a mesma coisa. Então o Bolsonaro tá apático, aí ele, Valdemar da Costa Neto, já plantou a matéria na mídia e falou, ó, agora pro Brasil inteiro ficar sabendo. Eu tô irritado. Você não quer liderar a oposição? Fala logo, Bolsonaro, que a gente vai lá e negocia com o governo Lula. Porque a situação do Valdemar tá ruim. A situação no momento, ele é o último da fila o Centrão tá todo em fila para negociar com o Lula, para articular com o Lula, para fazer parte da situação. Ou seja, para fazer parte do apoio ao governo Lula, da bancada do Lula no Congresso Nacional. Aí imagina que tem uma fila muito grande. O Arthur Lira e o Ciro Nogueira é ministro do Bolsonaro, entraram na fila por último, mas como o Arthur Lira é presidente da Câmara dos Deputados, ele furou a fila. E o Ciro Nogueira é ministro do Bolsonaro, ele faz parte da equipe de transição. Então ele, da equipe de transição no caso do lado do governo, ele é quem chefia a transição. Então ele já está articulando, queira ou não, ele está articulando já com o pessoal. Então ele furou a fila, já está em primeiro da fila. O Valdemar da Costa Neto é o último. Aí quando você é o último da fila, você começa a pensar, pô, eu posso então ser o líder da oposição aqui. Pelo menos eu cresço enquanto oposição. Só que para ser líder da oposição, ele precisa que o principal político do partido dele faça alguma coisa. E o principal político do partido dele dorme chorando ao lado do filho, que está para ser preso.
É isso que acontece. O Bolsonaro ele não dorme nem mais com a Michelle, ele dorme com o Carlos. Imagina lá a cama do Palácio do Planalto, tá o Bolsonaro chorando e o Carlos do lado dele. É isso, é assim que dormem as pessoas muito... Estão comendo pão com diabo maçã, que bom que estão, viu? Olha, justiça está sendo feita. E aí, o Valdemar tá irritado. Não pense que o Valdemar vai apostar fichas dele em Carla Zambelli, mas não vai mesmo, que ele não é otário. O Valdemar tá irritado porque, pô, eu não posso. A gente não vai liderar a oposição. Alguém, outro partido, alguém vai. Não seremos nós. Não vamos ter nenhum tipo de relevância. Ah, é a maior bancada, só que é uma bancada que todo mundo sabe que tá dividida. Ele não pode expulsar ainda os bolsonaristas, ele tem que esperar alguns meses. A janela partidária é em abril. Abril. Quer dizer, vai ter que esperar 5 meses para começar a criar picuinha com os bolsonaristas para que eles saiam do partido. 5 meses. O problema, se ele não conseguir criar essa picuinha em 5 meses, aí vai ter que esperar mais 1 ano para tirar os bolsonaristas. Não pense que esses bolsonaristas vão ficar no PL o mandato inteiro, mas não vão mesmo. Vão ser escorraçados do partido. O que o Valdemar da Costa Neto queria, que era um fundo partidário de 1 bilhão para a próxima eleição, já conseguiu. 99 deputados eleitos. Então, em algum momento ele vai se desfazer deles, mas ele tem que esperar. Enquanto isso, ele não negocia com o governo Lula, tá perdendo lugar na fila, o pessoal do centrão do partido dele tá cada vez mais irritado, exatamente porque eles não podem negociar e o partido tá rachado. Imagina você chega lá na reunião da bancada do partido e tem 99 pessoas com várias vertentes de opiniões diferentes. Estamos falando aí de gente fascista, então é gente mal educada, é gente que quer gritar, que quer ganhar na gritaria, ou seja, não tem nem discussão na bancada. Agora imagina quando começarem os trabalhos legislativos lá no final de janeiro, começo de fevereiro, ou Brasil, né, depois do carnaval, e aí vai ter reunião da bancada. Imagina agora, você vai ter 40 bolsominions gritando com o pessoal do Centrão. Vai estar gritando de volta para os bolsominions. Nossa, mas vai ser um inferno as reuniões da bancada do PL. Já deu briga no jantar do partido, era um jantar de confraternização. Já deu briga do Bolsonaro com a Carla. Agora imagina o resto. Então, agora você está vendo dentro do partido, um deputado do partido, que é filho do presidente, que é o Eduardo Bolsonaro, que é o deputado do partido, ao lado da Carla Zambelli, mais votado de São Paulo, que está isolando a outra, que é a deputada mais votada de São Paulo, que é a Carla Zambelli. Ou seja, deputada do partido criando grupo dentro do partido para isolar outra pessoa. Não tá bom. Tenha certeza, mas não tenha dúvida alguma que a Carla Zambelli vai revidar. Ela vai revidar, ela vai tratar de queimar mais ainda o Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, como tá fazendo. Cada vez que ela grava vídeo, que ela aparece aí cavando a própria prisão, ela tá, em outras palavras, sem precisar falar isso, falando que o Bolsonaro é omisso e covarde, porque é isso aí. O Bolsonaro está, ou o Bolsonaro diz para os manifestantes, gente, tentei aqui, não deu certo, voltem para casa, vão viver suas vidas. Ou o Bolsonaro diz para os manifestantes, vamos lá tentar o golpe, agora ou nunca, vamos lá. Ou um ou outro. O silêncio do Bolsonaro é omisso e covarde. Ele não tem nem a coragem de admitir para os manifestantes que ele perdeu e que ele não tem força para dar um golpe de Estado. Olha isso. Ele é covarde num nível em que ele não pode admitir que ele não tem força para um golpe de Estado, pô. Já viu alguém que não pode... Imagina eu, Thiago, Gente, eu, Thiago, não tenho força para dar um golpe de Estado no Brasil, viu? Não é difícil. O Bolsonaro, ele não pode falar, gente, não deu, não vai ter golpe. Lula vai assumir, é isso aí, não gostamos, tentamos que deu, é isso, voltamos aí em 4... Não. Então, conforme o tempo vai passando, mais e mais bolsonaristas vão ficando insatisfeitos com o Bolsonaro. Principalmente, já falei aqui em outros vídeos, aqueles que estão se ferrando na chuva. Mas eles estão por aqui com o Bolsonaro já. Aparece qualquer outro falando assim, eu sou mais fascista que eles, cara. É isso que eu quero, alguém que tenha coragem. Que é o que começou a acontecer com o Donald Trump. Lá nos Estados Unidos, o DeSantis está tomando o lugar do Donald Trump. Por quê? Porque quando o pessoal pró-Trump tenta alguma coisa, o Trump fica calado, que, o Trump não tem mais redes sociais, mas ele consegue falar por meio do site oficial dele, ele consegue falar. Assim como a Carla não tem redes sociais, você viu o vídeo dela aí, pipocando em todo o Brasil. O Trump omisso várias situações, o DeSantis começava a aparecer. Só que o DeSantis não foi igual a Carla, ele não queimou a largada. Outros que queimaram a largada nos Estados Unidos foram escorraçados pelo pessoal do Donald Trump. O gabinete do ódio lá do Trump.
Aqui no Brasil está acontecendo isso e ela vai começar a ser escorraçada também. Vão começar a pintar nela a pecha de traidora do Bolsonaro. Vai vendo isso nos próximos dias e próximas semanas. A ver aí os próximos episódios. E ó, em rinha de fascista, pra mim nessa briga eu torço pra briga. Que briguem mais. Essa fogueira aqui a gente apaga como? Com gasolina. Falou.